Pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar sobre o chip de Miraculous Ladybug. Só pra deixar bem claro no início do vídeo que é só minha opinião, tá? Pra não vir aí gente nos comentários dizendo xingamentos sobre mim e tacando hate em mim sem precisão. Mas para começar, Mark e Nathaniel, gente, esses dois têm muita química, eles são muito bonitos. Lá no episódio A Alinhadora, que foi basicamente o Mark foi meio que o protagonista desse episódio. Nesse episódio, de fato, eles não oficializaram o namoro, só ficou subentendido mesmo, mas deu pra perceber que realmente tinha alguma coisa rolando entre esses dois. E a minha nota pra esse casal aqui é 10 de 10, gente. Eles são muito bonitos. E os fãs acreditam que quando for um episódio especial para o Mark, eles vão de fato oficializar um namoro entre esses dois. Até porque se eles não fizerem isso, a gente vai ter que ter uma conversinha bem pacífica com a Miraculous Corp. E agora pro próximo casal, a Rose e a Juleyka. Gente, elas são muito fofinhas, combinam uma com a outra, elas sempre estão se ajudando e tal. Elas começaram a namorar mais ou menos na segunda temporada, mas meados das restrições, eles só oficializaram o namoro delas no episódio Remorso. E devido às restrições, elas não se beijaram nesse episódio, por medo da série ser cancelada, ou seja, eles estavam com medo de perder dinheiro. Mas na sexta temporada isso mudou, elas se beijaram 2 vezes e oficialmente elas são tratadas como namoradas. Que inclusive, nesse endcard aqui, o Mark e o Nathaniel estavam se beijando e também a Rose e a Juleyka ali em cima, só que acabou cortando. Gente, agora o Nino e a Alia, eles são muito fofinhos, eles sempre estão um do lado do outro, sempre se ajudando. E uma curiosidade, antes dele gostar e namorar com a Alia, ele gostava da Marinette, então só depois ele foi namorar com a Alia. Mas isso está desde as primeiras temporadas que ele oficialmente namora a nossa querida Alia. Inclusive, eles até sabem identidades secretas de super-heróis um do outro. E o que eu acho fofinho pra eles compartilharem. Gente, eu amo esse chip da Ladybug com Cat Noir, juro. Você não tem como não shippar esses dois. Esses dois têm muita química mesmo. E na série, como Ladybug e Cat Noir, obviamente eles se beijaram 2 vezes. Uma vez porque a Ladybug tava tentando tirar ele da magia do vilão akumatizado e outra porque eles perderam a memória e não sabiam o que estavam fazendo. Meio que essa foi a justificativa da Ladybug. Mas enfim, quando você vê esses dois, não tem como não shippar. Aliás, nas primeiras temporadas o Cat Noir gostou da Ladybug antes da Marinette. E agora o chip de Marinette com Cat Noir. Gente, esse chip desde as primeiras temporadas, assim, eu shippo. E esse chip meio que foi um pouco por água abaixo, mas depois, no episódio Colisão, esse chip renasceu. Foi aqui que meio que ele acabou também, mas ele renasceu também nesse episódio. E tipo, com Cat Noir, a Mariela mesma, sem gaguejar. Gente, tipo, depois que você vê esse episódio, não tem como não shippar esses dois. Mas enfim, bora pro próximo chip. Agora, pro chip da Marinette com o Adrian, que eles estão namorando recentemente, gente. A Marinette sempre tá batendo na mesma tecla, sabe? Com o Adrian. Ela trata ele como se ele fosse de porcelana, mas eu acho muito fofinho eles dois juntos, sabe? Mas eu acho que nesse caso, o Zeg deveria mudar o roteiro e fazer com que a Marinette amadurecesse um pouco, que seriamente. O garoto não pode chegar perto de nenhuma menina que a Marinette já fica criando um monte de teoria na cabeça de que ele vai largar ela, que não sei o que nem ela fez com a Sublime. Mas enfim, independente de tudo, eu amo esses dois juntos. E espero que uma hora ou outra a Marinette amadureça, por favor. Gente, agora Ladybug com o Adrian. Eu não gosto tanto desse chip, mas eu vou citar aqui que eles até que formariam um belo casal juntos, gente. Vou ter que falar. Não é que eu não gosto desse chip, mas eu só não acho tão espetacular assim como outros chips de tipo Lady Noir. Mas esses dois dá até que ir pra passar. E agora a gente não tem como não falar dos clones, gente. A Tiki e o Black são muito fofinhos. Eles parecem com a Ladybug e com o Cat Noir, até porque são os clones deles. Apesar dos clones não poderem se apaixonar um pelo outro, gente, eles dariam um casal tão fofinho. E eu já vou adiantar que vai sair um vídeo porque eles não podem ter um filho ou se casar.
Gente, tem alguns chips com a Clover, tipo esses daí, mas eu sinceramente não acho muito legal. E sinceramente, eu só acho que esses chips estragam a vibe, sabe? Só para relembrar que não estou criticando ninguém que shippa. Quem shippa eu respeito, só que eu não gosto mesmo. Gente, agora o chip da Marinette com o Luca. Eu não acho que esses dois tenham tanta química assim, até porque a Marinette mais partiu o coração do menino do que ajudou na vida dele, sabe? É até justificável, porque ela não podia contar o segredo da Ladybug, mas sério, gente, o Luca merece mais do que alguém como a Marinette, não criticando a chinesa, é claro. E o Luca também é shippado com outras pessoas, tipo essa aberração aí. Gente, sério, sem comentários, nada contra quem shippa, mas é sério. Por favor, me ajudem a ajudar. Não é nada legal esse chip. E também tem outros chips, tipo esse daí. Eu não acho tão legal assim, mas eu acho que os dois combinam. Mas eu prefiro o Luca com a Iru P. Eles são bem mais bonitos e têm muito mais química. Da primeira presença que eles ficaram juntos, só um momento assim de tela já deu pra perceber que eles têm muita química. Gente, e o Luca merece ter um relacionamento de verdade, porque esse menino só sofre. A gente já sabe que ele tá apaixonado pela Marinette, mas Luca, segue em frente com a Iru P. E eu tenho certeza que muita gente vai me criticar, mas eu shippo o Kim com a Alex. Gente, eu sei que ele tá com a Ondina, mas tipo, você olha pra esses dois, não me diz que não dá vontade de shippar só um pouquinho, nem que seja só um pouquinho mesmo, gente. Eles são muito fofinhos. E desde as primeiras temporadas, esses dois sempre competiam um com o outro, que eu acho que foi aí que eu comecei a shippar eles, que tipo, eles competindo, gente. Não, sério. Gente, tem gente que shippa o Félix com a Marinette. Eu acho até que eles ficam bonitos um com o outro. Mas eu prefiro 1000 vezes a Kyoko com o Félix. Apesar de que o relacionamento deles foi um pouquinho forçado demais e assim do nada, porque não teve desenvolvimento. Eu acho que o Zeg deveria ter melhorado em relação a isso. E falar em Kyoko, tem gente que shippa muito a Marinette com a Kyoko, gente. Eu não acho tão ruim esse chip, mas eu prefiro 1000 vezes a Kyoko com o Félix. Mas eu acho que se a série colocasse, elas formariam até que um ótimo casal. Gente, em relação com a Marinette, tem gente que shippa muito a Marinette com a Zoe. Eu acho elas muito fofinhas. E quando eu lembro da cena de que a Zoe tá falando com a Marinette, tipo, se declara, eu lembro até hoje, gente, os olhinhos da Zoe vendo o reflexo na Marinette. Nossa. A Kyoko já gostou do Adrian e eles já namoraram. Eu acho até que fofinho esse casal, mas como eu disse, eu prefiro 1000 vezes a Kyoko com o Félix. E até porque ela já namorou com ele e não deu muito certo. Gente, agora vamos pra uma pequena aberração. Tem gente que shippa o Adrian com o Cat Not. Tipo, eles são a mesma pessoa? Com todo respeito, eu acho esse chip tenebroso. E até porque não tem nenhuma cena em que eles podem meio que se... Você sabe, né? Aconteceu toda aquela cena pra gente começar a chipar. Porque eles meio que são a mesma pessoa. Então não daria certo, gente. Eu não acho legal. E a gente falou do Adriano Vinagrete, mas a gente não pode deixar de falar do pai dele. Gente, ele com a Natalie são muito lindos. E até porque tem uma cena que a Natalie foi conversar com o Adrian, que ele tinha pedido conselho de amor, sabe, com a Marinette. E ela falou que se apaixonar era complicado. Mas apareceu uma cena do Gabriel Agreste e ela... Aí já deu pra perceber tudo, né? E eu acho que eles nunca namoraram porque a Natalie nunca pôde confessar seu amor pelo Gabriel Agreste, pelo simples fato dele ser obcecado por ela, e a Natalie sempre esteve nos momentos altos e baixos e ajudou ele a capturar todos os miraculos, então eu shippo sim. E gente, sem comentários pra esse chip, eu respeito muito quem shippa, mas pra mim não dá, não vou nem perder tempo narrando essa aberração aqui, bora pro próximo. Piorou! Vai pro próximo. Gente, como eu poderia esquecer da Milene e do Ivan? Eles têm muita química, eles namoram desde a primeira temporada e são muito fofinhos, eles sempre se ajudando e ela chamando ele de ursinho. Não tenho nem palavras pra descrever o quanto eu amo esses dois juntos. Espero que continue até o final dos tempos dessa temporada. Gente, o Max é muito inteligente, mas só que ele tem autismo. Saiu um episódio em que eles falaram que o Max tinha autismo. Eu acho que esses dois combinam muito, tem muita química. Mas só pra não vir gente e aí me criticar nos comentários, olha esses dois, gente. E até agora o Max não é combinado com ninguém na série. Então a gente tem que criar nossos próprios chips, né?
Mas em minha defesa, eu espero muito que a Sabrina namore com a Zoe. Também, mas apesar de que eu prefiro ela com o Max, mas tudo certo. Em falar nesse belo casal, gente, elas têm muita química, são muito fofinhas. Eu acho que, sinceramente, elas vão namorar. Não por agora, mais tarde, pelo motivo deles desenvolverem mais o relacionamento entre as duas, porque as duas meio que foram afetadas pela Chloe e tal, tudo mais, e eu acho que elas vão criar um relacionamento profundo para as duas se desenvolverem e curar as feridas que a Chloe fez nelas. E tomara mesmo que o Thomas só não taque um relacionamento aleatório que nem ele fez com a Kyoko e o Felix. Mas bom, gente, esse foi alguns dos chips que eu aprovo e dos que eu não aprovo. Comentem mais se vocês acham que eu devo fazer a parte 2 com mais chips e com os personagens recentes, obviamente, que eu só falei mais ou menos dos antigos e dos casais que já são oficializados. Mas é isso, um beijo, até a próxima, tchau, tchau!